Fala galera, bem-vindos a mais um Cultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E muita gente vem me perguntar, principalmente lá no grupo, do WhatsApp da Império Fortuna e na Atos Negros. E, obviamente, no privado, No privado é sempre onde vem os piores problemas. Então, o que as pessoas vêm fazer? Elas vêm me perguntar o que é que um ocultista praticante normalmente faz quando ele sente que alguma coisa tá errada. E quando eu digo alguma coisa errada ou você fez alguma cagada, ou alguém fez alguma urucubaca pra você e por conta disso você tá sentindo os efeitos dessa urucubaca, ou o ambiente em si, por qualquer motivo, seja planetário, seja o que for, tá te afetando de alguma forma e por conta disso você sente a necessidade, de reagir. Então, é a reação a alguma coisa que venha a acontecer com você no meio ocultista. Muita gente acredita que quanto maior o ocultista, maior vai ser a prática que ele vai fazer e vai ser algo absurdamente complicado ou absurdamente caro. E isso é uma grande mentira. Por quê? Normalmente, um ocultista padrão, um bruxo, um feiticeiro, que já está acostumado a lidar com esse tipo de problema, você vai reparar que as coisas para ele são tão comuns de se fazer que nem parece que ele tá fazendo um bruxedo, sacou? Não parece que ele tá fazendo algum tipo de prática mágica, porque é tão natural pra ele reagir daquela forma que se torna algo comum. Então, nesse áudio, principalmente nesse podcast, eu não vou trazer pra vocês, fórmulas mágicas incríveis e que demoram anos e coisas do tipo. Não, a gente vai falar de pequenos bruxedos que eu tenho certeza que funcionam, porque são bruxedos que eu pratico, que membros do meu grupo praticam e que conhecidos meus praticam. E que os povos antigos usavam desde sempre e se pra eles dava certo, a chance de dar errado pra vocês é muito pequena. Uma questão interessante é que a parte boa de bruxedos simples é que a chance deles inverterem o resultado é muito pequena. Então não vai ter muito disso de, se você fizer errado, vai dar tudo ruim pra você. Não, são bruxedos. Se você fizer errado, eles simplesmente não vão funcionar. Infelizmente você só vai descobrir o efeito de não funcionar porque realmente, não se salvou. Mas ainda assim, piorar não fica. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Quando você sente que está sendo atacado, quando alguma coisa está fora do normal. A gente tem várias formas de perceber isso, mas quase todas elas se maquiam como problemas psicológicos do dia a dia normais que a gente tem. Então tem aquele dia que você acorda pra baixo, tem aquele dia que você acorda cansado, tem aquele dia que você não tem inspiração pra absolutamente nada, tem aquele dia que você não quer conversar com ninguém e tem aquele dia que qualquer som te irrita. Obviamente, tudo isso pode ser porque tu acordou, do lado errado da cama. Então você realmente acordou num dia ruim e é psicológico, é normal, às vezes acontece. Pode ser também alguma posição planetária que não bate com você. Teu Marte tá em algum lugar, a tua Lua tá em tal lugar. Muitas pessoas acreditam que na Lua cheia elas se sentem mais animadas, e aí quando a Lua tá minguante elas se sentem meio bunda. Então, nem sempre vocês vão ter certeza se aquilo é um problema espiritual que tá te afetando ou não. Mas não custa nada fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que fazer acordou, tu tá se sentindo meio bunda, tá se sentindo meio bosta? Banho longo, molhando o topo da cabeça. Eu sei que principalmente no inverno a galera só de pensar nisso já imagina o pesadelo que seria, mas pode fazer sim com água quente. Ao contrário dos banhos normais, de magia e ocultismo que pede sal grosso, esse primeiro banho do dia, que é no dia que você acorda muito bunda, é simplesmente com água corrente comum, ou seja, nada de banho de banheira. É um banho de chuveiro comum,
onde você vai molhar o topo da sua cabeça, sim. Porque isso representa uma forma de limpeza de qualquer coisa que tentou entrar no teu chakra da coroa enquanto você dormia. O chakra da coroa ele é blindado. Somente algumas pessoas com anomalias nele é que podem ser influenciadas por energias externas no chakra da coroa. Mas no geral, ele é blindado. Porém, as entidades elas tentam ao máximo possível entrar por ali dentro da sua mente, vamos colocar assim. E aí onde entrariam pesadelos e coisas do tipo. Então, o fato disso ter acontecido durante a noite pode fazer com que você se sinta muito cansado logo quando acorda. E para que você se livre disso, é como se você estivesse limpando a tampa da sua cabeça. Então a água corrente vai fazer com que esse miasma negativo que se acumulou durante o tempo que você estava dormindo seja levado pela água corrente, que simboliza movimento, além de ter o elemento água, que é um elemento para limpeza, para mudanças e coisas do tipo. Então só o ato de você tomar um banho de pelo menos 15 minutos, certo? Eu sei que para algumas pessoas 15 minutos é nada, entendeu? Mas tem gente que toma banho de 3 minutos, então 15 minutos, deixa a água cair na tua cabeça e escorrer pelo seu corpo todo e visualiza toda a energia pesada e negativa que tá te fazendo ficar meio bunda sendo arrastada por essa água como se fosse um rio e você se livrando disso. Logo depois se seca bem direitinho e tu vai perceber que o teu dia já vai parecer um pouco melhor, certo? Outra coisa que as pessoas normalmente falam: eu tive pesadelo. Pesadelos normalmente são sintomas de que o seu corpo está querendo falar alguma coisa pro seu consciente e aí o teu subconsciente chama aquilo enquanto você dorme. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho pesadelos quando o ambiente está muito gelado. Até por isso eu não consigo dormir em ar-condicionado, porque em um dado momento tá só fresquinho, mas de madrugada tende a ficar muito gelado e eu tenho pesadelo e acabo acordando. Então quer dizer que o frio te dá pesadelo? Não, o frio faz com que o meu corpo fale que tá gelado demais, eu tenho que acordar. E o meu subconsciente, né, meu inconsciente, ele lança um pesadelo para que o meu alerta ligue e aí eu acorde porque tá frio demais. E isso ferra minha garganta, ferra minhas vias aéreas e por aí vai. Então, na boa parte das vezes, quando uma pessoa tem pesadelos, é porque o subconsciente dela tá falando pra ela que algo está errado. Então sim, ter pesadelo é comum, todas as pessoas têm e nem sempre é ataque. Mas, às vezes é ataque sim. E é bem comum existir ataques astrais, né, oriundos de pesadelos, principalmente quando você tem algum bicho, ou seja, alguma entidade espiritual que esteja tentando ou já esteja te vampirizando. Vocês podem ver principalmente naquelas pinturas, né, da Idade Média, onde tem literalmente um diabinho sentado no peito de uma mulher dormindo, né? E aquilo dali seria um súcubo ou um íncubo. Apesar de eu acreditar e ter quase que certeza absoluta que o termo íncubo não existe, é somente súcubo, né? Aquilo seria um íncubo, porque eles tentam botar uma imagem meio que masculinizada daquela entidade, né? Mas o que acontece? Isso realmente acontece? Dá para um bicho ficar sentado no teu peito e absorvendo a sua energia? Algumas pessoas acreditam que sim, tanto que a gente tem a paralisia do sono, que a ciência, obviamente, explica que a paralisia do sono é simplesmente algum sintoma neurológico comum, mas para todos os ocultistas do restante do mundo, aquilo acontecia quando o seu corpo ele era afetado devido a um ataque energético. Como você se livra desse tipo de coisa? Bom, infelizmente, se você já teve o pesadelo, a única coisa que você pode fazer é tentar clarear a sua mente no dia seguinte. Então, para isso, você faz o quê? O longo banho que eu já citei, certo? E principalmente ouvir músicas que tenham uma melodia agradável. Mas eu acho funk agradável. Conta? Não. Mas eu acho death metal agradável. Conta? Não. Assustadoramente, o cérebro de todo mundo sabe o que é música ruim e o que é música boa. O que faz você gostar mais de música ruim ao invés de música boa é o seu gosto pessoal. Mas as suas ondas cerebrais, os seus neurônios, eles sabem o que é uma música que realmente é harmônica.
E o teu cérebro, quando você sofre ataques nos sonhos de uma entidade que está tentando te vampirizar, ela vai tentar mudar as suas ondas cerebrais, sua frequência de ondas cerebrais, para que ela possa absorver a energia que você tem no seu corpo. Então, você ouvir músicas em perfeita harmonia, então sim, entra as músicas clássicas padrão que tocam no metrô e no elevador que vocês tanto conhecem, certo? Isso vai ajudar ao seu cérebro pegar novamente uma harmonia, certo? Que vai fazer com que a sua energia fique do jeito que deveria estar e não corrompida para ser absorvida. Porque a energia do nosso corpo, ela não foi feita para ser chopada. Ela foi feita para ser utilizada dentro do corpo e no máximo expandida. Ou seja, ela muda de formato, ela é utilizada pelo corpo, mas ela não era para ser retirada do nosso corpo. Para que isso possa acontecer, ela tem que ser corrompida. E é isso que entidades, que não só o íncubus, né, e a súcubo, que tentam utilizar normalmente de influência sexual para isso. Algumas outras entidades também fazem isso, que é onde entram os pesadelos, principalmente de agonia, onde você tem um pesadelo onde seus dentes caem, onde seu cabelo cai, onde você tá com fome, ou onde você tá muito perdido, ou você tá trancado em algum lugar. Esse tipo de alteração da tua frequência energética faz com que a sua energia possa sim ser arrancada em pedaços de você e absorvida por essas entidades. Então elas obrigatoriamente têm que gerar um pesadelo em você para que então elas possam pegar essa energia corrompida e absorver e então sobreviver. Se isso funcionar com frequência, você vai ter a visita dessa entidade com frequência ao ponto dela morar na sua casa, certo? E sim, elas vão morar e vão te assombrar durante todo o período que isso acontecer. E aí é quando entra a harmonização do ambiente e, como eu já disse, as limpezas do ambiente. Primeiro o banho, depois a música harmônica. Sim, bota uma música harmônica, nada de eu sou o diferentão. Outra coisa que ajuda muito também nesse caso é a harmonização do odor do ambiente, ou seja, aromas, incensos. Aí vocês vão ter os incensos de cheiro mais forte, porque acredita-se que os cheiros mais fortes tendem a desfazer o miasma que essas entidades geram no ambiente onde elas existem. Então você vai ter um incenso de canela, você vai ter um incenso de cravo, você vai ter um incenso de mirra, certo? São incensos absurdamente agradáveis, porém com um odor mais forte. Então eles não são utilizados para você ir dormir, eles são utilizados depois que você sentiu esse efeito, ou tipo, você acordou, você acende ele, vai pro trabalho e deixa lá o incenso queimando, que aquilo vai fazer com que a entidade não consiga fazer ali. Percebam bem que quando a gente fala de entidades negativas, vampíricas e coisas do tipo, a gente trata normalmente elas como se fossem pragas. Então pense, é mais ou menos como se você tivesse um ambiente com mosquitos ou moscas e você colocasse um determinado incenso que afastasse esses bichos enquanto você está fora de casa, e eles não vão querer voltar, porque o ambiente vai estar impregnado com aquele odor. Então beleza, agora que já que a gente tá falando em questão de pesadelo e de sair de casa, uma que é interessante, que todo mundo já conhece, que a gente fala bastante aqui, e ela serve tanto para limpeza, quanto para harmonização do ambiente, e quanto para expulsar entidades negativas, o sal grosso. Não precisa necessariamente ser sal grosso, obviamente o aconselhável é que você utilize um sal menos refinado possível, menos industrializado possível. Então, se der até para você fazer o teu próprio sal grosso em casa, seria perfeito, que é simplesmente você pegar a água do mar e ferver ela até ela secar. O que vai sobrar ali é sal, certo? Vai sobrar um pozinho, umas pedrinhas brancas, e aquilo é sal grosso. Se tu puder fazer isso, perfeito. Se não puder, usa um sal grosso comum em lojas de elementos religiosos, né, a famosa loja de macumba. Lá vocês vão encontrar um sal também menos refinado. E o que é que o sal faz? O sal ele é uma espécie de absorvente de energia, seja positiva, seja negativa. Ele vai absorver a energia para ele. Então, é bom contra o miasma, como já foi citado, e é bom contra a entidade que está alugando o seu apartamento.
certo? Então, se você tem uma entidade negativa que tá te gerando pesadelo, cansaço, mau humor, falta de fome e coisas do tipo, você utilizar os punhados de sal grosso para fazer a limpeza do ambiente é absurdamente importante e fácil e simples e limpo. Não tem nada de errado em você pegar um pouco de sal e jogar atrás da sua porta. Não vai dar inseto, não vai dar mofo, não vai dar nada, né? Então o que você faz? Você pega esse pequeno punhadinho de sal grosso e você joga em todas as entradas que você tiver na sua casa. O aconselhável é você jogar esse sal enquanto estiver saindo do ambiente. Então, por exemplo, você entrou no seu banheiro, aí você foi lá, você vai virar de frente para a janela do banheiro e vai jogar sal ali e vai saindo do banheiro. Quando você sair do banheiro, você joga também um pouco de sal grosso na porta do banheiro. E aí, em todos os ambientes, você vai fazendo isso conforme você vai saindo, certo? Porque caso existisse alguma coisa ali dentro, ela já vai sair com você quando você jogar o sal. E aí, como você vai fazer isso no ambiente da sua casa inteira, ao final a entidade vai acabar saindo pela porta da frente junto com você. E aí depois você joga um sal na porta e ela não vai mais conseguir entrar. Repara que é algo muito simples, é algo muito barato e, cara, eu garanto pra vocês que funciona. Ah, mas eu tenho que fazer isso só quando dá ruim? Não. Sempre que tu lembrar, faz. Eu, por exemplo, quando eu tô cozinhando, eu sempre jogo um salzinho na porta da cozinha, jogo um salzinho pra trás e na janela, porque eu sei que funciona e a minha cozinha é de frente pra porta da entrada. Então eu sei que funciona. Eu queria continuar falando aqui sobre mais alguns elementos, porque a gente tem corrente, a gente tem ferro, a gente tem espelho, a gente tem lagartixa, a gente tem várias ervas diferentes, a gente tem águas diferentes, né? Ungüentos diferentes que pode se utilizar, a gente tem palavras de poder, a gente tem amuleto, a gente tem um montão de coisas que são bem simples e que eu sei que funcionam porque eu testei nesses meus 40 anos de vida. Então, ou seja, eu não tô pegando um livro de bruxedo e contando pra vocês. Eu tô contando os bruxedos que eu sei que funcionam porque eu já pratiquei nessa minha vida toda e eles tiveram efeito. Essa é a diferença dessa lista que eu tô fazendo para você simplesmente comprar um livro de bruxedo na internet, né? Aquele livro vai ter de tudo, vai ter simplesmente um compilado folclórico, o que não é errado. Mas, como eu disse, a graça da Imperium é que a gente pratica as coisas. Então, tudo que eu tô citando aqui são coisas que eu tenho praticado desde sempre e eu sei que funciona e eu sei que são simples. Ah, também tem os banhos que eu quero falar bastante. Mas como a gente já tá batendo os nossos 17 minutos, e aí eu não quero passar dos 20 dessa vez, da outra vez a gente foi até 20 e tantos, quase 26. Então lembrando sempre, galera, que a gente tá na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. O nosso podcast tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Castbox e em qualquer outra plataforma, né, de podcast que vocês utilizarem aí. Lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se para quem quiser apoiar a Imperium Fortuna financeiramente. Não é mensalidade, é doação, vai de 5 a 50 reais. O interessante de lá é que dá para usar cartão de crédito e coisas do tipo, a transação bancária fica toda com eles. Mas para quem só quiser doar qualquer coisa, a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Tá na nossa descrição. O quanto vocês doarem a gente agradece, porque todo o dinheiro doado é utilizado para que a gente possa aumentar o canal. E a gente quer entrar agora com os cursos, a gente quer viajar, né? Provavelmente em outubro eu vou estar viajando para o sul para dar uma palestra. E eu quero voltar os grupos de estudos, que nada mais são do que grandes, longos podcasts, onde eu ensino vocês as coisas, certo? E qualquer ajuda financeira é jogo, porque a gente não cobra nada de ninguém aqui. É tudo doação, certo? E todo o dinheiro é utilizado na Imperium. Mas se não puder doar, então eu peço para que compartilhe, se inscreva no canal, seja no YouTube, seja lá no Spotify, principalmente no Spotify, que é onde a gente tem a maior quantidade de público, certo? Se inscreve lá, dá um like, pergunta, manda comentário e tal, porque ano passado a gente ficou entre os 10 maiores, né, do nosso meio, e esse ano eu quero ficar entre os 5, então espero a ajuda de vocês. Quanto mais, eu vou continuar gravando pelo menos um Occultcast por semana, certo? Longo e talvez um curto. E eu ainda vou falar bastante dessas coisinhas que vocês podem fazer para evitar ataques espirituais. Então, galera,
Valeu, até a próxima e fortuna!